Nesse vídeo, a gente vai falar sobre disco rígido e o comportamento dele no sistema Linux e como você pode fazer para aumentar a vida útil desse componente aí. Apesar dos pesares, né, de ter tanto SSD por aí e tal, o disco rígido ele ainda reina, né, por assim dizer, devido ao seu baixo custo hoje em dia. Se você for comparar com SSD, um SSD de 256 GB está em torno de 180, 160, dependendo da marca, e pelo menos no Rio de Janeiro, né? E um disco rígido de 640 GB por 7.200 rotações está em torno de 40, 50 pratas. Então, apesar do disco rígido ser mais lento, né, bem mais lento do que um SSD, ele ainda tem mais espaço para você colocar, e por isso mesmo que existem aí à venda discos que são híbridos, né? Parte dele é SSD, parte dele é HDD. Então, para você usar o SSD, você coloca o sistema, e no outro você bota os arquivos que você precisa e tal, instalação de programas, ou então você bota um SSD pequeno na sua máquina, mais um HDD. Você tem o melhor dos dois mundos aí. Você pode colocar o sistema no SSD e fazer a sua ROM ou seu depósito de arquivos no disco HDD. Tudo bonitinho e tal. Mas o disco rígido, ele por ser mecânico, ele tem um certo tempo de durabilidade, né? Porque basicamente o seu disco rígido é um disco, é um prato ou vários pratos, um colocado em cima do outro, com cabeças de gravação que ficam girando, que ficam andando para lá e para cá com o disco girando. Então, tem um programinha aqui, que é o G Smart Control. Você, para ver esse vídeo e fazer os eventuais testes que você vai querer fazer aí vendo esse vídeo, você tem que instalar o programa Smart Mon CTL, né, Smart Monitor Control. Esse aqui é o G Smart Control, a parte gráfica do Smart CTL, e também o HD Parm, que é para a gente ver certas configurações na nossa máquina aí. Então, por exemplo, você instalou esse programa, GS Smart Control, você seleciona o disco e dá 2 cliques nele, e ele te dá uma série de informações sobre o disco. Se tem erro, aqui são os principais, são vários das opções que tem no disco, em que o firmware fica tomando conta desses parâmetros aqui. Isso aqui é tudo, fica gravado dentro do disco, né? Então aumenta ou diminui conforme vai usando ou não. Aqui você tem estatísticas, testes e tal, temperatura e tal, papapá, e depois a gente volta para isso aqui. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai ver os principais parâmetros que a gente tem que prestar atenção quando o disco estiver funcionando. Eu vou dar como é que acho que é teste disco. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7. São 8 situações que você tem que prestar atenção para a vida útil do seu disco. Você tem esse daqui, que é o Reallocated Sector, que são os setores que são remapeados no próprio disco quando os setores começam a dar defeito de leitura. O disco ele tem um firmware, que ele fica de olho nessas coisas aí. O que o disco faz? Quando o disco liga, conforme ele está sendo usado e tal, o próprio firmware dá uma varredura no disco para ver se está tudo bem. E você tem 3 grandezas que atestam a confiabilidade da superfície do disco, que é esse daqui, né? O ideal é 0. Quando começa a ter mais de 1, 2 e 3, significa que os setores foram realocados pelo firmware. O disco rígido ele tem um firmware em torno de... Eu não estou lembrado agora, eu não sei se é 512K ou 512 megas, é uma coisa assim, de números, de setores que ele pode remapear antes do disco começar a reportar algum problema. Então, o firmware do disco, ele testa, toda vez que você liga, né, desliga, durante o uso, ele testa as gravações e as leituras. Quando começa a ver que a leitura está começando a falhar, ele vem para essa segunda aqui. É corrente pending sector, que são os setores que tiveram falha de gravação ou de leitura, mas que ainda não foram marcados para serem realocados conforme essa grandeza aqui de cima. E o fim da bobina é esse aqui, é o offline uncorrectable, em que os setores foram testados e não tem jeito. Isso aí eles não podem ser mais utilizados e eles são realocados. É um setor que foi remapeado, então ele foi tirado da parte útil do disco, entre aspas, né, para poder
o disco poder funcionar sem precisar se preocupar com erros de gravação, de gravação e leitura. O sistema, né, se você usar um comando bad block aí e tal, o disco rígido, o sistema em si, essa situação que ela não aparece para o sistema. Então o sistema operacional, ele sabe que o negócio está meio ruim com o disco. Para ele marcar aquele negócio lá como bad block é porque o bagulho já era mesmo, porque o disco rígido ele só faz a realocação quando o negócio está muito brabão. Às vezes no sistema está funcionando, não está funcionando, quer dizer, mais ainda na leitura sequencial que o HD fica tentando 3, 4, 5, 6, 7 vezes para ler ou gravar. Quando passa uma gravação, aquele disco ali, aquele setor ali, ele não vai ser realocado, mas ele é marcado como pending, ou então esse pending é despindado. Só quando a coisa está muito brava mesmo é que tem a realocação. Então esse disco aqui, ele está com 0, né, de setores realocados. Também não tem nenhum offline e também não tem nenhum suspeito de defeito. Esse daqui é a grandeza que faz com que... A grandeza não, é a medição em que o disco ele bota as cabeças de gravação e leitura para descansar. Então é um ciclo. O disco está lá rodando bonitinho, de repente a cabeça para, ela vai para o ponto de descanso dela, igual a impressora. A impressora, quando não está em uso, a cabeça de impressão não está em uso, ela vai para um canto lá da impressora esperando ser usada de novo. Então o disco faz a mesma coisa, o firmware do disco ou o sistema de gerenciamento de energia do sistema faz a mesma coisa. Se a máquina não estiver sendo usada ou o disco está meio assim preguiçoso, o disco é colocado para descansar, o motor pode ser desligado ou diminui a rotação e depois, quando ele é chamado de novo, ele volta a funcionar, a cabeça volta a funcionar de novo na posição de gravação e reprodução. E esse movimento de descansa e volta a trabalhar se chama Lloyd Cycle Count. E isso daí ele varia muito de máquina para máquina, de dispositivo para dispositivo, né, o fabricante e tal. Normalmente isso aí é mais para economizar energia, como eu falei, né? E acontece muito em discos para notebook, em notebook. Porque, por exemplo, essa máquina aqui, ela está usando um disco de 500 GB de notebook e não tem, apesar de ter essa contagem cabeluda aqui, esse disco deve ter mais de 6 ou 7 anos de uso. Inclusive estava no notebook, por isso que ficou tão alto assim. Eu tenho um outro disco, eu tenho um disco rígido HDD aqui, mais de 3,5, que é para desktop mesmo, deve estar com, acho que 20 mil, tá com menos de 100 mil, né, de load cycles. Mas isso foi antes de eu fazer as configurações aí de APM e tal, para fazer com que o sistema tenha menos, entre aspas, descanso no disco. Um desktop não precisa ficar descansando o tempo todo. Já um HD, já um laptop, um notebook, ele precisa, quando usa disco rígido, por causa de economia de energia. Um disco rígido gasta mais ou menos uns 15, 20 watts cada vez que ele liga, né, antes da velocidade do disco chegar na velocidade normal e tal, e depois estabiliza em 10, 15, mais ou menos. E o SSD ele não tem problema esse problema mecânico, mas ele também gasta lá a energia dele 5 watts quando liga, depois fica em 2, 3 watts aí sem problema nenhum. E você tem aqui o spin retry, que é quando o spin retry é quando o motor do HD, ele tem um certo problema ou demora para poder começar a rodar e voltar para a velocidade normal dele. E a mesma coisa não, esse aqui, o erro, o seek, o rate, são os erros que a cabeça de gravação e leitura cometem quando voltam desse Lloyd Cycle Count, quando ele sai do descanso e volta a trabalhar de novo. Então ele aqui é a quantidade de vezes que ele errou ao tentar acessar a trilha que ele precisava para começar a funcionar bonitinho. Temperatura, nada demais, e o resto já foi explicado. Corrente pending sector. Então, e faltou um aqui, que é o erro de CRC, por exemplo, que seria esse aqui, ó, erro de CRC. Esse aqui ele só acontece quando você tem problemas no cabo SATA. Não é na interface SATA do disco e nem da placa-mãe. Isso aí é erro no cabo SATA. Aquela parte quando você liga o computador, a máquina para no boot e não consegue continuar.
É como se fosse um erro do disco. E você vê o LED do HD aceso o tempo todo. Isso aí é um erro de CRC que vai ficar marcado no firmware do disco aí. E isso aí não pode ficar aparecendo o tempo todo. Isso aqui ficou em 109 nesse disco aí justamente por vários problemas de cabo de dados que estavam com problema aí. Cabo de dados, a fonte também, né, o conector de fonte, é foda. Então isso aí acaba acontecendo esse tipo de problema na máquina. E de um modo geral, né, por assim, vamos assim dizer assim, uma média de, principalmente esse aqui, a média do Load Cycle Count fica em torno de 300 por dia num desktop normal. Eu acho que é menos, 300 é muita coisa. Talvez, e quando você liga e desliga, a mesma coisa. Né? Conta como se fosse um Load Cycle Count. E faltou isso aqui é o tempo que o disco ficou, o tempo total, né? Desde que ele foi ligado pela primeira vez, o tempo que ele está total que ele está ligado. Né? 71, 122, normalmente milhares, maior indica mais uso e tal. Desde que ele saiu de fábrica. E para você ver como anda o seu APM aí, que é o gerenciador de energia da máquina, você pode usar esse comando aqui, ó. Lembrando que você tem que instalar o Smart CTL, né, aquele Smart Mon CTL, o HD Parm e o G Smart Control, como eu falei lá no início. Está tudo na descrição do vídeo. O comando seria, não é esse aqui, o comando é esse aqui. sudo hdparm-b dev SDA, onde SDA é o seu disco rígido que você está usando aí. Tudo isso aqui não serve para SSD, só para disco rígido. Aqui ele está marcando então que o APM level é 254. Normalmente, em notebook pode ser 128, 192, valores menores de 254. O 254 é o valor menos agressivo, é aquele que só bota para conversar, para dormir mesmo quando o sistema está parado. Quando você deixa o computador ligado, sai para cagar na rua, aí dá 30 minutos, ninguém aparece, aí o disco ele pode ser desligado ou reduzido a rotação dele, aquela história que a gente já está acostumado aí, mas e 255 ele fica ligado o tempo todo. Então esse modo de operação aqui, ele vai depender então do firmware ou do sistema de energia que está sendo usado na sua máquina aí. O HDParm ele pode fazer isso dinamicamente. Dinamicamente? Não, fixamente, né? Você vai fazer o seguinte, sudo nano, eu acho que é isso aqui, HDParm. Você vai colocar isso daqui no final no final do arquivo. Aqui deve SDA. Se você achar, se você não quer que o seu disco, ou você acha que você não precisa que o seu disco fique desligando o tempo todo, ainda mais se for notebook, né? Você pode fazer isso daí. Deve SDA, né, APM 254. Ctrl-O, Ctrl-X, reinicia a máquina e tchau e benção. Ctrl-X. Sim, voltando lá ao Load Cycle. E você tem, então, que num desktop normal, 300, né? 300 Load Cycle por dia, eu acho muito. Eu acho que fica legal. 50, 30, eu acho que fica legal. No notebook, mais ou menos, dependendo do uso também, de 500 a 1000 por dia. E a vida útil desse Load Cycle aí, dado pelas grandes fabricantes aí, fica em torno de entre 300 mil e 600 mil ciclos. Não quer dizer que se o disco rígido passar desse ponto, que ele vai explodir na sua máquina, não. É só uma média, né, de garantia que o disco vai funcionar sem problema nenhum. Passou disso daí, já pode começar a aparecer algum tipo de desgaste mecânico que pode contribuir para tirar a vida útil, para diminuir a vida útil do dia, ou para você começar a ficar de olho na substituição do disco. Mas, em média, isso aí levar muito tempo para o disco chegar a esses pontos aí. Mesmo que você use o disco, o HD todo dia, normalmente o Load CTL, o Load Cycle Count em discos rígidos para servidores, eles têm um Load Cycle maior de fábrica, né? Ele precisa ser mais confiável do que um HD de desktop. Aí costuma ser de 800 mil, 1 milhão, isso aí é detalhe técnico. E isso, então, não quer dizer que o seu disco vai explodir, como eu disse, né? Quando chegar a partir desse ponto aí. Mas serve para você ficar de olho, porque vai demorar muito tempo, normalmente 7, 8, 5 anos, dependendo do modo de uso que você dê. E nesse meio tempo aí, normalmente o usuário já trocou até de disco, já botou um disco maior, ou então um SSD e tal.
Mas isso aqui é uma dica legal para quem fica comprando discos usados aí na internet e quer montar máquinas baratinhas aí, ou então para fazer uma máquina de reciclagem, como eu faço aí em telecentros e tal. Isso aí ajuda bastante a melhorar o rendimento do disco e a durabilidade dele, já que dinheiro hoje em dia está difícil pra caramba. E uma vez que você tenha reiniciado a máquina, depois de ter HD parmado o seu disco, você tem você tem um comando para você saber qual APM level que ele está usando, ou então, aqui é a mesma coisa, a outra forma de você ver, tá ali, 254. Você tem que fazer esse teste antes de fazer a mudança para ver. Se aparecer 254, então, sem você ter feito nada, se você não tiver colocado HD Parm ou coisas assim, 254 está um valor bonitinho para sua máquina aí. Mas se ficar em 128, 192 e tal, ou menor do que isso daí, já vale você dar uma olhadinha aí para ver se vai melhorar também a vida e como é que anda a vida útil do seu disco aí. E dependendo, e se depois você fizer o HD Parm aí, na sua máquina, que você viu que está com abaixo de 254 e não funcionou, você pode tentar fazer o seguinte: você vai criar esse arquivo aqui, né, que é o sudo nano etc o dev rules 85, e vai colocar essa linha aqui apontando para o seu disco rígido. Ctrl-O, Ctrl-X, depois você dá um sudo o dev adm Ctrl reload e reinicia a máquina e faz aquele mesmo comando outra vez lá, HD Parm, para ver se ou o HD Parm, ou esse de cima, ou esse de baixo aqui, para ver se está no modo que você mandou, que você setou, que você pode setar, que você vai fazer aqui. Lembrando, 128 vai parar o tempo todo. 192, 254 ele é a melhor opção. Ele só para quando o negócio está tá parado mesmo, e não quando você sai para cagar e volta. E o 255 ele fica ligado o tempo todo. Vamos ver, faltou alguma coisa? Ah, sim. Quando você for usar disco HDD, sempre prefira disco de 7.800 rotações. E quanto maior cache ele tem, mais esperto o disco fica na hora de fazer gravação e reproduzir a gravação e a leitura de dados no seu disco aí. Esse aqui é um disco perereca de 5.400. Vamos ver aqui. 500 GB, 5.400. Ele tem 8 megas de... Só que não está aparecendo aqui. Ele tem 8 megas de cache, é bonzinho, mas seria melhor se ele tivesse 16 ou se ele fosse de 7.200 rotações. Aí ia ficar bonito, aí não sentiria nem um pouquinho de falta de um SSD. Claro que o SSD tem aquela coisa de velocidade até 8, 10 vezes maior, mas o HDD ainda está mandando bala no bagulho aí. E você pode ver aqui, então, na interpretação desse tipo de situação aqui, o seguinte. Deixa eu ver se seria isso mesmo. Esses valores aqui, tem vezes que você pode, se você for usar esse monitor aqui num disco da Western Digital ou Seagate, pode aparecer do load count ou reallocate setter, dá um valor infinito aqui de 2 milhões e de não sei o quê. Por aqui, né? Em algum desses lugares aqui. Mas o que interessa mesmo seria isso daqui. O threshold seria, então, o valor, digamos, padrão, que não deve ser nunca abaixo. Então você tem aqui, ó, o threshold do Hall Head Rattle Rate, ele vai a 51. O pior é 100. E o valor normal é 100. Então, não chegou a 51, então tá bonito. Esse aqui é a mesma coisa. Ó, o threshold dele é 0, é performance de saída, né? O valor de 55, quando começa a chegar próximo do valor mínimo, isso aqui é o chamado valor mínimo. Quando começa a chegar próximo do valor mínimo, é para começar a se preocupar um pouquinho. Ó, 25, 89, 93, 09696, ainda falta muita coisa. Então esse disco aqui, apesar do tempo dele, ele está todo certinho de uso no dia a dia aí. Então ele está inteirão aí, apesar da idade dele, né? Quase 10 anos, ou 7, ou 6, nem sei mais. E em algumas situações, os valores que podem ser mostrados em discos do Seagate Western Digital pode ser um valor muito grandão. E se você ficar na dúvida, você seleciona a linha em que você tem dúvida, copia e joga lá no Google e manda perguntar por aquele valor ali que isso aí vai ser explicado para você. Então, é isso aí. O vídeo que a gente tem para hoje é sobre disco, né, para você melhorar aí
Não a performance, mas também a durabilidade dele. Bom, a performance também, que quando o disco fica desligando, ligando toda hora, ele sempre leva um tempo para ligar, né? E isso aí pode atrapalhar também o uso da máquina, dependendo também da velocidade da máquina e do próprio disco, quando ele fica nesse liga e desliga das cabeças de gravação. E se você gostou do vídeo, você já sabe, né? Um pixzinho maneiro aí, qualquer valorzinho sem vergonha aí para ajudar o velho aqui a botar mais memória na máquina perereca dele. Eu preciso de um pente de 2 GB, custa 20 conto e eu não tenho. Pobre é uma merda. A chave Pix está lá na descrição do vídeo. E se você gostou ou não gostou do vídeo, já sabe, né? Aquela história de sempre. Você não se inscreva no canal, não dê joinha, não mostre para seus amigos, não poste nas redes sociais, não peida, não fuma, não fode, não sai de cima que eu tô cagando, a não ser pelo Pix, claro. E depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!